No Bom para Todos de hoje, o tema é economia solidária, uma forma diferente de produzir, vender, comprar e trocar. bomparatodos@tvt.org.br. Fundada no segundo semestre de 2001, a incubadora tecnológica de cooperativas populares da FGV já capacitou mais de 70 entidades de apoio e fomento à economia solidária e assessorou cerca de 10 programas públicos de geração de trabalho e renda. Está aqui no Bom para Todos Alexandre Henrique, da ITCP da FGV. Olá, Alexandre, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Obrigado. Alexandre, primeiro de tudo, eu gostaria de saber o que é uma incubadora. Uma incubadora tecnológica de cooperativas populares é um programa de extensão, na maioria dos casos, que presta uma assessoria continuada e sistemática para empreendimentos que querem formar ou uma cooperativa, ou uma associação, ou um pequeno grupo produtivo para gerar renda. Alexandre, como são os grupos que vocês trabalham? Como eles são formados? Tem alguns grupos que são de artesanato, alguns de confecção. Tem dois que são de confecção, por exemplo, fazem bolsa com um banner. Tipo, reaproveita o material e faz um produto ecológico para vender. Tem um grupo de agricultura urbana, que trabalha com agricultura ecológica, agroecologia, na Zona Sul de São Paulo, então, ao mesmo tempo aqui, é bom para a sustentabilidade do planeta, gera renda para aquele pessoal da Zona Sul. Um grupo de catadores de materiais recicláveis e uma feira de trocas, que funciona como moeda social, que tem mais a função de democratizar como é que funciona as finanças da sociedade. E essas experiências são mais ou menos as experiências que as incubadoras têm no Brasil todo. Vamos saber agora quais são as dúvidas da população para você. O que é economia solidária e quando ela surgiu? É uma prática de organização do trabalho, da produção, comercialização e até do consumo, que não tem a exploração de um homem por outro homem. E também não explora a natureza de maneira irresponsável, depois da Revolução Industrial. Foi quando começou a surgir os movimentos dos trabalhadores que estavam vivendo em condições de vida muito ruins, sendo explorados, trabalhando 16 horas por dia, comendo a pior comida que tinha. Começou a surgir movimentos de organização de trabalhadores. Ao mesmo tempo que surgiu os primeiros sindicatos de trabalhadores, começaram a surgir as primeiras cooperativas também. A próxima pergunta é do Rodrigo, vamos ver. Quais áreas podem fazer parte da economia solidária? Áreas da economia pode fazer qualquer parte. Como eu expliquei, ela é simplesmente uma forma de organização da produção. Então pode ser cooperativa de catador, pode ser cooperativa de agricultura, pode ser de serviços, qualquer coisa. Vamos para a próxima, da Sheila. Qual é o papel do governo na economia solidária? Como são grupos de trabalhadores que na maioria vêm de um histórico de não conseguir trabalho na economia formal, ou na economia dominante, eles não têm capital. Então, para começar uma empresa, geralmente precisa do capital inicial. Como eles são trabalhadores pobres, eles têm que pegar esse capital de algum lugar. Eles vão pegar de programas do governo ou de bancos populares. De algum lugar vai ter que sair o capital para começar o empreendimento. E o governo também tem um papel importante na formalização do grupo nas legislações. Vamos ver mais uma pergunta. A distribuição de lucro é igual para todos na economia solidária? Na economia solidária, dentro de uma cooperativa, não tem lucro. O que acontece é uma divisão das sobras do rendimento. Numa cooperativa, numa associação, em qualquer empreendimento produtivo autogestionário, a divisão das sobras é definido pela cooperativa, de maneira autogestionária, geralmente na assembleia, e eles fazem uma divisão de acordo com o trabalho. Não necessariamente é igual, se a pessoa trabalhou menos, mas se ela trabalhou o mesmo tanto, é dividido igualmente. Próxima pergunta da Maria Aparecida. Eu queria saber por que é tão pouco conhecida a economia solidária. Quando você vai para a periferia ou para algum lugar que as pessoas já têm que se virar, ela já acontece. Eles só não conhecem por esse nome. Então a economia solidária tem a dificuldade de ser conhecida por esse nome também porque a outra economia está domina as televisões, os meios de comunicação. Então esse programa, por exemplo, é um serviço para a sociedade. Para dizer que as formas de organização dos trabalhadores, que eles se respeitam, têm solidariedade entre eles, já é economia solidária. Nossa próxima pergunta é da Nadir.
Eu gostaria de saber o que é preciso para poder participar do movimento da economia solidária. Primeiro você precisa se organizar em algum grupo produtivo. Você quer fazer alguma coisa, você se organiza, pode ser cooperativa, pode ser uma associação, pode ser até uma empresa, com nome de empresa, mas funcionando daquela forma que eu falei. Respeitando os trabalhadores que produzem no mesmo lugar e respeitando a natureza, o meio ambiente. Para fazer parte de um movimento, ela teria que se associar a algumas outras associações, como a Unisol, que estava aqui, ou uma série de outras redes de cooperativas e de empreendimentos que já discutam pautas em comum, têm interesses em comum, fazem articulação política também em comum, para conseguir certos direitos, para conseguir comercializar em conjunto. É só ela se organizar e começar a participar. Vamos ouvir mais uma pergunta. Eu queria saber por que só as cooperativas podem fazer parte desse movimento, né? E por que só empreendedores individuais, os empreendedores individuais não fazem parte desse movimento? Não é só a cooperativa que faz parte do movimento, pode fazer parte de qualquer outro empreendimento, desde que funcione como uma cooperativa, que é com democracia interna, autogestão, respeito dos trabalhadores e sem explorar a natureza. Próxima pergunta é da Sônia, vamos ver. Gente, eu queria saber como é que funciona as cooperativas que se mantêm com a economia solidária. Então funciona como se fosse uma empresa normal, com um empreendimento normal. Ela tem que pagar os impostos, como o Alexandre falou, tem que pagar, às vezes, um serviço de um contador para fazer a prestação de contas no final do ano. Ela tem que se preocupar em vender o produto, em produzir com qualidade. Se for um caso de prestação de serviço, tem que prestar o serviço com qualidade. Funciona como um empreendimento econômico qualquer. Durante quanto tempo as cooperativas ficam sujeitas às incubadoras, ficam dependentes? Ele pode variar. Na nossa metodologia da incubadora da FGV, está por volta de 2 anos, até o grupo passar por todas as fases, que são fases que ele tem a formação, capacitação em contabilidade, sobre o processo produtivo, gestão financeira, gestão produtiva, até ele começar a se apropriar de todas as ferramentas e poder dizer que está graduado. Outras incubadoras trabalham com outra metodologia, demora um pouco mais. Para as pessoas que querem procurar vocês, aonde vocês ficam? Pode procurar a incubadora, que fica na FGV, na Rua Itapeva, lá perto da Paulista, no metrô Trianon. Alexandre, eu gostaria que você deixasse uma dica para os nossos telespectadores interessados no assunto. Então, para os grupos que estão começando o empreendimento, é bom saber que, como uma empresa, ele demora um tempo até que um empreendimento comece a ter algum rendimento. Então, que ele não desista no primeiro ano, no segundo ano, e que não deixe os problemas internos acabarem com o empreendimento. Como as pessoas estão acostumadas a trabalhar com carteira assinada, tem um chefe, tem muito conflito, quando vai trabalhar em conjunto, o conflito aflora e impede o trabalho em grupo, numa cooperativa. Então, tentar deixar de lado, tentar trabalhar, aprender a trabalhar com solidariedade. Alexandre, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Obrigado a você. O Bom para Todos traz informações e serviços que são importantes para você. Faça suas perguntas, expresse a sua opinião e dê sugestões. O e-mail é bomparatodos@tvt.org.br. Muito obrigada pela participação e por estar com a gente. Afinal, este programa da TVT é feito para você. Até o próximo, boa semana a todos.